Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, OTP. Estamos continuando a falar acerca da gestão escolar, nosso último grande tema, último conteúdo estruturante do ano. Eu lhes enviei uma apostila intitulada Aula 16, Gestão Democrática. Ela está paginada para você poder me acompanhar, conforme eu for comentando e lendo as disposições. Diz assim: a gestão escolar tem como função de organizar todos os elementos que, direta ou indiretamente, influenciam no trabalho pedagógico, ou seja, os aspectos ligados aos profissionais de educação, suas funções, aos espaços e aos recursos, garantindo a legalidade de todas as ações e primando pelo ensino e aprendizagem de todos os estudantes. São definições que eu já tinha dado para vocês nos vídeos anteriores, explicando em que consiste a gestão administrativa, em que consiste a gestão pedagógica e como elas se interrelacionam em dado momento. Bom, eu fiz uma provocação na página 1 ali com uma pergunta: como deve ser a gestão escolar? Nós vimos, eu mostrei algumas funções do diretor, porque é o profissional com a maior hierarquia, né? É o, por assim dizer, um líder dentro da escola. Então a decisão final ali, muitas vezes, está nas mãos do diretor. É ele que dá o parecer, que faz as determinações. Bom, você sabe a função dele agora, você conhece um pouco do que ele tem que fazer dentro da escola. Você sabe, por exemplo, que ele organiza os horários dos professores, que ele organiza os horários do conselho de classe, que ele coordena, por assim dizer, a elaboração dos documentos da escola, perdão, que ele tem que prestar contas, entre outras coisas. Será que ele tem total autonomia? Será que ele é responsável por tudo sozinho e os demais profissionais apenas o obedecem? É isso que eu quero ver com vocês nesse vídeo, nesse curto vídeo que eu pretendo fazer agora. Bom, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso 6º, a nossa Constituição atual, né, que está vigente, estabelece, aqui entre aspas é o texto do inciso, a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então ela só diz isso. O que ela está dizendo aqui? Que o ensino público precisa ser gerido democraticamente. Isso significa que os profissionais, né, decorre dessa definição da Constituição, que os profissionais, os pais responsáveis, ali, pai, mãe, avô, quem é o responsável pela guarda da criança, do adolescente, os adolescentes, as crianças que estudam, todos têm que estar envolvidos nos processos de decisão que são tomados pela escola. Então, muitas vezes, se confunde uma hierarquia como se fosse uma ditadura. E não é assim que funciona. Qual que é a diferença da ditadura para uma hierarquia? Numa hierarquia, através da gestão democrática, você toma a decisão, mas você tem que ouvir os teus pares. Você não se comunica apenas com a pessoa para contar o que você vai fazer. Você abre um problema X, abre uma situação que chega e verifica como vai enfrentar aquela situação. Por exemplo, entramos esse ano em uma pandemia, né? Então modificou tudo. Veio lá as decisões da nossa Secretaria Estadual de Educação. Teoricamente, nós, enquanto equipe, teríamos que ter nos reunidos, né? Seja por Meet, seja como for. Não foi feita essa convocação, isso não foi feito. Teríamos que ter nos reunidos, alunos, representantes de pais, enfim, cabia ao diretor organizar essa reunião para discutirmos sobre como enfrentar a situação. Como que nós vamos lidar com as normativas que modificaram todas as nossas vidas em relação a esse ensino à distância? Qual que vai ser o método para encarar esse ensino? Então, quando alguém fala, nossa, tal secretário é ditador, tal secretário é isso, é quando a pessoa decide sobre o meu trabalho, sobre o seu trabalho de estudante, sem nos consultar nas condições reais, sem saber como nós estamos
sem saber como que nós vamos lidar em relação às decisões. Então a Constituição estabelece que tem que ser feito. No EAD eu já vou deixar muito claro, não foi feito, né? Foi simplesmente imposto e começou a funcionar de modo direto. Eu vou falar com vocês nos vídeos posteriores sobre o conselho escolar. Então, daí depois eu complemento esse vídeo. Ah, professor, para ter o EAD, chamaram o conselho escolar. Então depois eu comento com vocês, né? Não basta apenas chamar o conselho escolar, os pais que estão escolhidos ali. Uma decisão democrática, ela exige a participação de todos. Você tem que permitir que todos participem, ainda que não vá, né? Eu sempre, quando eu tinha alguma reunião para fazer enquanto pedagogo, eu fazia convocação de todo mundo. Eleição para conselho escolar, eu já organizei a eleição para PMF, já organizei para conselho, já fiz regimento, todo documento que existe dentro da escola, toda função dentro da escola eu já auxiliei e já coordenei. Bom, o que acontece? Acontece que você é obrigado a postar em edital, a convidar. O pai vai, o responsável vai se ele achar pertinente, né? Ele não tem obrigação de ir. Ah, eu não quero decidir sobre tal. Mas ele tem que ser oportunizado, né? Então é isso que a Constituição está dizendo. A gestão democrática do ensino público. Não é eu convencer os meus colegas que estão no conselho ali. Às vezes eu tenho alguém que é meu íntimo no conselho, que eu estou no colégio há 20, 30 anos, e eu tenho um pai que é meu íntimo, então eu convenço ele. Isso não é gestão democrática. Gestão democrática é você debater com todo mundo ou com o máximo de pessoas possíveis. Avançando, bom, ali eu citei, né, o artigo para vocês lerem na nossa Constituição, na página 1, eu sempre gosto de mencionar, título 8 da Ordem Social, capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, seção 1 da Educação, artigo 206. Então, se você quiser, consulte a Constituição. Nada do que eu falo aqui é fora da legislação, sigo à risca a legislação. Na LDB 93 de 94, de 96, a LDB é o que mesmo? É uma lei complementar. Lembram disso? Ela complementa o que a Constituição disciplina. A Constituição fala gestão democrática na forma de lei. Na forma de qual lei? Da LDB, que veio de 96. A LDB, no título 2, dos princípios e fins da educação nacional, estou na página 2, para você me acompanhar, artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 8º, gestão democrática do ensino público, repete então o texto constitucional, na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Então, se você seguir por essa LDB que nós já trabalhamos, eu não vou repetir ela com vocês, nós já vimos ela de maneira bem geral, nos aspectos a que nos interessam. Se você seguir essa lei, a partir desse título aqui, você vai ter todos os dispositivos de como deve ser a gestão democrática do ensino público, dispositivos esses que são violados reiteradas vezes ao longo da escola. Vamos lá, ao longo do trabalho na escola. Outra questão provocativa. Essas questões elas foram tiradas lá da CED, tá? Não é eu que estou tirando do zero essas questões, não. Ali na CED, na Secretaria de Educação, tem um site Dia a Dia Educação, Gestão Escolar, e eles fazem essas perguntas. Então eu estou indo lá na minha mantenedora, que está acima, hierarquicamente eu respondo a um núcleo que responde a CED, eu estou indo lá na minha Secretaria de Educação para comentar com vocês os temas aqui, tá? Eu não estou falando da boca para fora ou tirando do nada. Quem é responsável pela gestão escolar? A gestão escolar cabe à direção escolar, auxiliar e equipe pedagógica. Percebem o que eu falei? Quem compõe a gestão pedagógica. Que juntas formam a equipe gestora, certo? Tendo a gestão democrática como princípio, deve primar pelo fortalecimento do trabalho coletivo, da ética, comprometimento político-pedagógico com a educação pública, né? Bom, aí está explicando mais ou menos um pouquinho
sobre como se dá essa gestão. Então não é só esse grupo, eles vão organizar, mas eles vão ter que difundir as informações. Não basta eu sentar com meus pedagogos e pedagogas, se eu sou diretor, e decidir que as coisas serão assim, vou comunicar. Eu preciso debater. Qual que é o papel da direção? Isso aqui é um papel que a CED determina, então não é eu que estou falando, né? Estou sendo repetitivo aqui, perdão. O papel da direção na gestão democrática é propiciar a participação de todos, né? Não é do conselho escolar, não é do pai fulano, não é do pai que é meu puxa-saco, com perdão da palavra, é de todos nas decisões, tornando-os corresponsáveis pelo resultado. Articular as relações entre todos os segmentos. Como que eu vou fazer com que pais, alunos e a gestão pedagógica se manifestem? Quando eu falo propiciar todos, por que eu disse que não houve? Porque eu sou um dos todos do nosso colégio, por exemplo, e eu não fui consultado. Logo, eu posso deduzir que nas decisões não ocorre a gestão democrática do ensino público. Como eu, a maior parte dos professores não foram consultados na maioria das decisões tomadas em nossa escola. Ou seja, não há aqui gestão democrática e infelizmente é uma luta velha que nós temos aí. É raro a escola que leva a sério a gestão democrática, mas está lá na forma de lei e enquanto está na forma de lei, vamos lutar para fazer com que essa escola seja democrática, seja fazendo enfrentamento, seja fazendo o que for necessário para fazer valer os princípios de uma educação de qualidade e que respeite a lei. Primar pela transparência e comunicação nos processos de gestão, né? Explicar no que foi gasto, apresentar o orçamento. Pessoal, olha, veio o orçamento tal, no que nós vamos gastar esse orçamento? Eu já falei isso quando eu falava do fundo rotativo, né? Então tem que ser transparente, não basta eu gastar, olha, de impressão foi gasto tanto. Não adianta eu pegar lá e colar um papel na sala que ninguém sabe para aquele papel, milhares de papéis ali. Eu preciso de quando em quando fazer uma reunião com os pais, com os alunos e explicar no que eu gastei. Quando vocês foram chamados para saber sobre os gastos da escola, vocês participam de reuniões para saber sobre isso? Participam para saber sobre uma possível reforma que vai ser feita? Tudo isso faz parte da gestão democrática. Se vocês não decidiram sobre isso, é porque vocês foram ignorados durante essa gestão. Como estimular a participação da comunidade? Bom, é abrir espaço, isso aqui não tem nem por que comentar. A gestão democrática, concepção ali, eu dei um texto, né? É a apropriação do público pelo conjunto dos cidadãos, na página 3, se vocês quiserem me acompanhar ali. Preciso desencadear um movimento no sentido de organizar o trabalho pedagógico, diz o Veiga. A escola traz responsabilidade, espera que o gestor esteja preparado para desempenhar suas funções, ser um agente de mudança. O ensino representa um instrumento importante na democracia a nível de sociedade. Se você não permite democracia na escola, como que você vai permitir democracia em relação à política, né? Então, o gestor ele tem um papel muito importante. Ele precisa incentivar, precisa realizar um trabalho transparente e no qual todos devem participar. Aqui nós temos uma citação do Vitor Paro, um dos grandes teóricos, diz assim: a escola não é democrática só por prática administrativa. É preciso que tenhamos explicitamente ações descentralizadoras, ou seja, eu não vou centralizar as decisões, vou tomar elas no coletivo, transparentes, vou mostrar como e por que as coisas estão sendo feitas, participativas, retomando, todos estão, de modo não hierarquizado, para que a escola não se reduza à concepção dos seus gestores. Ou seja, a escola não deve ser a vontade do diretor X. A escola ela tem que manifestar a face, vou usar um termo errado aqui, a escola tem que ser a cara de todo mundo. Essa escola que não é a minha cara, que é a cara de um administrador só, não é a escola. Né? Um nome de uma escola é um patrimônio muito grande, é nosso, é da nossa comunidade, é nosso enquanto professores, enquanto alunos.
Não é possível aceitar uma decisão tomada por alguém sozinho, que está lá no seu mundinho fechado, na sua salinha, sem entender como funciona a escola realmente. É preciso pegar a influência de cada um. Eu vou lá na menina que faz a limpeza, eu vou lá no senhor que faz que prepara o alimento. Ele tem muito para contribuir em relação à minha concepção de escola, né? Às vezes, na minha arrogância enquanto professor, eu só vejo uma coisa, aí ele vai lá e me, professor, e se nós fizéssemos assim? Então, gestão democrática é isso, é perceber que cada profissional, cada sujeito, cada aluno na escola tem uma percepção da escola diferente e pode contribuir para melhorar a noção que nós temos de comunidade, de participação. Eu creio que era isso. Na próxima aula falaremos sobre as instâncias colegiadas.